Quando a carruagem de lacre dourado parou em frente ao portão da fazenda Boa Esperança naquela manhã de agosto de 1886, a sinhá Catarina sentiu o sangue gelar nas veias, porque o homem que desceu daquela carruagem não era um comprador qualquer. Era um negro alto como o ébano polido, vestido com fraque preto e colete bordado a ouro, chapéu de copa alta e bengala com castão de prata. E quando ele tirou o chapéu e seus olhos encontraram os dela através da janela do casarão, Catarina viu algo que a fez cambalear. Aqueles eram os olhos do falecido marido. Os mesmos olhos castanhos, com pintas douradas, que ela conhecera 30 anos atrás. Se você quer saber como essa história termina, já deixa teu like e se inscreve, porque o que vem agora vai fazer teu coração disparar. O nome dele era Joaquim, nasceu em 1856, fruto de uma noite em que o coronel Henrique Augusto Ferreira, dono da fazenda Boa Esperança no interior de Minas Gerais, violentou a escrava Joana na senzala. Joana era uma mulher bonita de origem Angola. Trabalhava na roça e tentava se tornar invisível aos olhos do patrão. Mas numa noite em que o coronel bebera cachaça demais e a esposa Catarina estava de resguardo após o nascimento do filho legítimo Augusto, ele arrastou Joana para o paiol e a tomou à força. 9 meses depois nasceu Joaquim, um menino de pele escura, mas com os olhos inconfundíveis do coronel Henrique. A sinhá Catarina descobriu a existência do bastardo quando Joaquim tinha apenas 6 meses. Foi numa tarde em que passeava pelo terreiro e viu Joana amamentando uma criança. Aproximou-se, olhou para o bebê e sentiu o estômago revirar. Aqueles olhos, não havia como negar. Naquela mesma noite, Catarina exigiu que o marido se livrasse de Joana e da criança. O coronel Henrique, homem covarde diante da esposa, obedeceu sem pestanejar. Vendeu Joana para um fazendeiro do sul de Minas, mas a criança foi considerada jovem demais para a viagem. Ficou na fazenda. Mas Catarina ordenou que fosse criado longe de seus olhos, na senzala mais distante. Trabalhando desde que pudesse andar, Joaquim cresceu sem saber quem era sua mãe, sem saber que o coronel era seu pai. Tratado como o mais baixo dos escravos, aos 7 anos já carregava água. Aos 10 trabalhava na moenda de cana. Aos 12 apanhava do feitor por qualquer motivo. A sinhá Catarina, quando passava por ele, desviava o olhar com nojo, porque aquela criança era a lembrança viva da traição do marido. E ela odiava aquilo com cada fibra do seu ser. Foi numa noite de 1870, quando Joaquim tinha 14 anos, que tudo mudou. A fazenda estava em festa, celebrando os 21 anos de Augusto, o filho legítimo do casal. Havia música, dança e muita bebida. Joaquim servia as mesas invisível como sempre. Foi quando ouviu 2 mucamas cochichando na cozinha. Uma delas, Benedita velha e meio surda, falava alto demais. Coitado do menino Joaquim. Criado como bicho, mas tem o mesmo sangue do senhor moço Augusto. São irmãos? E ninguém pode falar. Joaquim deixou cair a bandeja de prata que carregava. O barulho ecoou pela casa. Benedita empalideceu. As outras escravas se calaram, mas era tarde demais. A verdade havia sido dita. Naquela noite, Joaquim não dormiu. Ficou deitado na tábua que servia de cama processando aquela informação. Irmão. Ele era irmão do senhor moço, filho do coronel, e fora tratado como lixo a vida inteira. 2 semanas depois, numa madrugada, Joaquim fugiu. Tinha apenas uma trouxa de pano com uma muda de roupa e um punhado de farinha roubada da cozinha. Correu pela mata, seguiu o rio e fugiu dos capitães do mato que saíram em seu encalço. Tinha 14 anos, mas era forte e esperto. Sabia que seria chicoteado até a morte. Se fosse pego, então correu como nunca. Joaquim chegou ao Rio de Janeiro 3 meses depois. Magro como um galho seco. Os pés em carne viva, mas vivo, e foi naquela cidade enorme e caótica que sua sorte começou a mudar. Ele conseguiu trabalho no porto carregando sacos de café. O mestre do armazém era um francês chamado Monsieur Dubois, um homem singular que tinha ideias abolicionistas e acreditava que negros mereciam educação. Dubois viu algo em Joaquim, uma inteligência rara, uma determinação feroz. Começou a ensiná-lo a ler e escrever à noite depois do trabalho. Joaquim aprendia com uma fome desesperada. Em 2 anos já lia francês. Em 4, fazia as contas do armazém melhor que qualquer contador branco. Quando Dubois morreu em 1877, deixou em testamento uma quantia para Joaquim, 500 mil réis, uma fortuna para um ex-escravo fugido. Joaquim investiu o dinheiro no comércio de café. Associou-se a outros negociantes. Aprendeu os segredos do mercado. Ele tinha um talento natural para os negócios. E mais que isso, tinha uma motivação que poucos homens possuíam: a vingança. Porque Joaquim nunca esquecera os açoites, nunca esquecera os olhares de nojo da sinhá Catarina. Nunca esquecera que tinha um irmão legítimo que crescera em berço de ouro
enquanto ele apanhava na senzala. Em 10 anos, Joaquim se tornou um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro. Comprava café de dezenas de fazendas. Exportava para a Europa. Tinha navios próprios. Usava o nome Joaquim Augusto Silva. Um nome que escolhera para si mesmo. Augusto em irônica homenagem ao irmão que nunca o reconhecera. E em 1886, quando soube através de intermediários que a Fazenda Boa Esperança estava quebrada afundada em dívidas após a morte do coronel Henrique 3 anos antes, Joaquim viu sua chance. Comprou todas as dívidas da fazenda. Tornou-se o credor oficial da sinhá Catarina e do filho dela Augusto Ferreira. E foi assim que naquela manhã de agosto, ele desceu da carruagem na fazenda, onde nascera como escravo, e voltava como dono. Catarina, agora com 55 anos, ainda era uma mulher bonita. Embora o rosto mostrasse as marcas da amargura e do medo, ela desceu as escadas do casarão, acompanhada pelo filho Augusto, um homem de 31 anos gordo e preguiçoso que dilapidara toda a fortuna do pai em jogatina e mulheres. Ao lado deles estava Helena, a esposa de Augusto, uma moça de 25 anos, loira e frágil, grávida de 6 meses. Joaquim os aguardava na sala de visitas sentado numa poltrona como se já fosse o dono do lugar. Quando Catarina entrou, ele se levantou devagar, com elegância estudada. Joaquim disse com voz grave e pausada: "Sinhá Catarina, é um prazer revê-la depois de tantos anos." Catarina franziu a testa. Aquela voz, aquele rosto. Havia algo perturbadoramente familiar naquele homem. Catarina perguntou com voz trêmula: "Nós já nos conhecemos?" Joaquim sorriu. Um sorriso frio e calculado. "Conhecemos sim, senhora. Embora a senhora provavelmente não se lembre de mim. Afinal, eu era apenas um moleque sujo da senzala." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto olhou para o homem negro, à sua frente confuso. Helena levou a mão ao ventre instintivamente. Catarina cambaleou e segurou-se no encosto de uma cadeira. Catarina sussurrou: "Não, não pode ser." Joaquim disse, dando um passo à frente: "Pode sim. Sou Joaquim, o bastardo do coronel Henrique, seu enteado e irmão de sangue do senhor Augusto aqui presente." Augusto deu um passo atrás, com o rosto vermelho de raiva. "Você é um mentiroso, um aproveitador. Meu pai jamais faria isso." Joaquim cortou com voz dura como pedra: "Seu pai violentou minha mãe Joana numa noite de 1855. E eu nasci 9 meses depois. Com os mesmos olhos dele. Os mesmos olhos que você herdou também, Augusto. Olhe para mim. Olhe bem." E Augusto olhou. E viu os olhos castanhos com pintas douradas, iguais aos seus, iguais aos do pai. A semelhança era inegável. Catarina começou a chorar. Lágrimas silenciosas de vergonha e horror. Porque tudo que tentara enterrar no passado, tudo que tentara esquecer, estava ali na sua frente. Vestido de fraque. Segurando os papéis que provavam que ela não tinha mais nada. Joaquim continuou tirando os documentos da pasta de couro. "Vocês me devem 12 contos de réis. Comprei toda a dívida da fazenda. Ou pagam em 30 dias, ou eu tomo tudo. A fazenda, a casa, as terras, os escravos. Tudo." Catarina sussurrou com voz quebrada: "Nós não temos esse dinheiro." Joaquim disse: "Eu sei. Por isso vim pessoalmente. Para vê-la perder tudo. Assim como eu perdi minha mãe, minha infância e minha dignidade." Helena, nora de Catarina, começou a soluçar. Augusto socou a parede impotente. E Catarina apenas olhava para aquele homem, tentando encontrar nele o menino que mandara açoitar tantas vezes. Nos 30 dias que se seguiram, Catarina tentou de tudo. Pediu dinheiro emprestado a parentes, mas todos sabiam que a fazenda estava perdida e ninguém quis ajudar. Tentou vender joias móveis e pratarias, mas não era suficiente nem para 1/3 da dívida. Augusto tentou fugir para o Rio, mas Joaquim tinha homens vigiando. Não havia saída. E quanto mais os dias passavam, mais Joaquim aparecia na fazenda. Sempre elegante, sempre educado e sempre cruel em sua gentileza. Ele inspecionava as terras, conversava com os escravos, examinava os livros de contabilidade. E Catarina o observava da janela, sentindo o império que construíra desmoronar tijolo por tijolo. Foi numa tarde, faltando 5 dias para o prazo vencer, que Catarina tomou uma decisão desesperada. Esperou Joaquim terminar a vistoria e o abordou sozinha no terreiro, longe dos olhos do filho e da nora. Catarina disse com voz baixa: "Joaquim, eu preciso falar com você." Ele parou e virou-se. "Estou ouvindo." Catarina respirou fundo. "Eu sei que você tem todo o direito de nos odiar. Eu sei que nós tratamos você de forma terrível. Mas por favor, não tire a casa da minha nora. Ela está grávida. Ela não tem culpa de nada." Joaquim a observou em silêncio por um longo momento. "E minha mãe? Ela tinha culpa de alguma coisa? Ela merecia ser vendida, separada do filho bebê, mandada para longe, para nunca mais voltar?" Catarina baixou os olhos. "Não, ela não merecia." Joaquim disse: "Mas a senhora fez isso mesmo assim."
Porque ela era escrava. Porque era negra. Porque não importava. Catarina tentou se explicar. Eu era jovem. Eu estava com raiva do meu marido. E, Joaquim completou. E descontou em mim que era criança, que não tinha culpa de nada. Catarina começou a chorar novamente. E então, para choque de Joaquim, ela fez algo inesperado. Ajoelhou-se no chão de terra na frente dele. Catarina suplicou. Por favor, eu imploro. Pode ficar com a fazenda, pode ficar com tudo, mas deixe minha família ter um lugar para morar. Deixe meu neto nascer com um teto sobre a cabeça. Joaquim olhou para aquela mulher ajoelhada. A mesma mulher que nunca se curvara para ninguém. A mesma mulher que o mandara açoitar dezenas de vezes. A mesma mulher que destruíra sua infância. E sentiu nada. Nem prazer, nem pena. Apenas um vazio profundo. Joaquim disse com voz cansada. Levante-se. Não se ajoelhe para mim. Isso não muda nada. Quando os 30 dias terminaram, Joaquim executou a dívida. A fazenda Boa Esperança passou para seu nome. Catarina Augusto e Helena receberam ordem de despejo. Mas foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Na noite anterior à desocupação, Helena entrou em trabalho de parto prematuro. O bebê nasceu ali mesmo na casa grande assistido por parteiras da senzala. Era uma menina pequena e frágil que chorava fraco demais. Joaquim estava no escritório quando ouviu o choro. Subiu as escadas e viu pela porta entreaberta Helena deitada na cama pálida como morte, segurando a criança. Catarina estava ao lado chorando, e Augusto caminhava de um lado para o outro desesperado. Joaquim entrou no quarto. Todos se viraram para ele assustados. Ele caminhou até a cama e olhou para a criança. Uma menina de pele clara, cabelos finos e olhos fechados, tão frágil que parecia que quebraria ao menor toque. Joaquim disse: ela precisa de um médico. Augusto respondeu com amargura: não temos dinheiro para médico. Joaquim ficou em silêncio por um momento. Então, saiu do quarto, desceu as escadas e chamou seu cocheiro. Vá buscar o doutor Mendes em Barbacena. Rápido. O médico chegou 3 horas depois. Examinou a criança, deu remédios e deixou instruções. A menina sobreviveu. E Joaquim tomou uma decisão. Na manhã seguinte, reuniu toda a família na sala. Joaquim disse: vocês podem ficar. Não como donos, mas como moradores. Esta casa é grande demais para mim sozinho. Vocês terão um quarto, comida e o necessário para viver com dignidade. Em troca, Augusto trabalhará como administrador da fazenda. E a senhora Catarina cuidará da casa. O silêncio foi absoluto. Catarina perguntou com voz trêmula: por quê? Por que está fazendo isso? Joaquim olhou para ela. Porque eu não vou me tornar o que vocês foram. Porque vingança não aquece ninguém à noite. E porque aquela criança ali em cima não tem culpa dos pecados dos avós. Ele fez uma pausa. Mas entendam uma coisa. Eu sou o dono aqui agora. Vocês vivem na minha propriedade, comem da minha comida e respiram por minha permissão. E se algum dia eu ouvir uma palavra de desrespeito, uma demonstração de orgulho, vocês vão para a rua sem olhar para trás. Catarina assentiu com os olhos baixos. Augusto engoliu o orgulho e murmurou um sim, senhor, que deve ter custado sua alma. E assim começou uma convivência estranha. Joaquim morava na ala leste da Casa Grande, a família Ferreira na ala oeste. Ele libertou todos os escravos e ofereceu trabalho assalariado para quem quisesse ficar. Reformou a fazenda, modernizou a produção e trouxe novas técnicas de plantio. E todos os dias, quando Catarina descia para tomar café, via Joaquim sentado à cabeceira da mesa onde antes sentava o coronel Henrique, via o filho dela, Augusto, fazer relatórios para o meio-irmão bastardo. Via a inversão completa de poder. Às vezes, tarde da noite, Catarina ficava na varanda e via Joaquim caminhando sozinho pelos cafezais. E se perguntava o que ele sentia. Se sentia vitória. Se sentia paz. Um ano depois, numa tarde de chuva, Catarina reuniu coragem e foi falar com ele. Joaquim estava no escritório lendo contratos. Catarina perguntou: posso entrar? Ele acenou com a cabeça. Catarina entrou e ficou de pé na frente da mesa. Eu queria pedir desculpas. Pelo que fiz com você. Pelo que fiz com sua mãe. Sei que não vale nada agora, mas eu preciso dizer. Joaquim a olhou por um longo momento. Então disse simplesmente: está desculpada. Catarina piscou surpresa. Está? Joaquim repetiu. Está. Porque guardar ódio está me matando por dentro. E eu cansei de carregar esse peso. Ela assentiu com as lágrimas descendo. Obrigada. Quando estava saindo, Joaquim a chamou. Catarina. Ela se virou. Minha mãe. Joana. Você sabe onde ela foi vendida? Catarina engoliu seco. Foi para uma fazenda no sul de Minas, perto de Varginha, do coronel Antônio Souza. Joaquim anotou o nome. Obrigado. 3 meses depois, Joaquim voltou de viagem trazendo uma mulher idosa de cabelos brancos. Era Joana, sua mãe, que ele conseguira localizar e comprar a liberdade.
Mãe e filho se abraçaram no terreiro da fazenda Boa Esperança, chorando enquanto Catarina observava da janela. E naquele momento, pela primeira vez em anos, Joaquim sentiu que a ferida dentro dele começava a cicatrizar. Se essa história mexeu com você, deixa teu like e se inscreve no canal. Porque precisamos lembrar que vingança é um veneno que mata quem carrega, e que perdão, mesmo difícil, é o único caminho para a verdadeira liberdade. E nunca esquecer que todo ser humano, não importa sua cor ou origem, merece dignidade, respeito e a chance de reconstruir sua história.